Olá, gente. Eu sou o professor Alzir e vamos resolver algumas questões de geometria plana envolvendo dois conceitos: retas paralelas cortadas por transversais, e depois estaremos resolvendo também, ou até acoplado nesses exercícios, o conceito de a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bom, então vamos iniciar com a questão 1, que diz o seguinte: determine os valores de A, veja, A, B e X. Na realidade, ele só quer o X. Observe que esse ângulo é X mais 30 graus. Esse ângulo é 2x. Então, ele quer o valor de x. A partir do valor de x, nós podemos saber quanto vale esse ângulo, que é x mais 30 graus. E aqui, sabendo x, sabemos que esse ângulo vale o dobro, 2 vezes x. Nessas figuras abaixo, quer dizer, mesmo A, observe A, B e x. Muito bem. É importante, nessas questões, nós lembrarmos aqueles conceitos de retas paralelas. Veja, R é paralela a S, cortada por transversal. Então, antes de nós chegarmos assim, com o objetivo mesmo de determinar os valores dessas letras, vamos fazer um trabalho observando o seguinte: quando você tem essa paralela, né, aqui, ó, e você vai levar, por exemplo, uma outra reta paralela a essa, vamos pegar aqui uma régua, para que a gente possa observar isso melhor. Veja que esse ângulo aqui é o ângulo X, tá? Então, se nós, por exemplo, pegarmos uma reta que seja paralela a essa, a S, vamos aqui fazer isso aqui, ó, tá? Observe que esse ângulo aqui, ó, na realidade o ângulo é toda essa região, tá? Essa região que é limitada por essas duas retas, esse ponto comum. Então, essa região aqui, esse que é o ângulo. O B é a medida do ângulo, né? Isso que representa aqui, tá, é a medida desse ângulo. Então, na medida que eu faço isso, que eu levanto a reta S, há aqui, tá, um deslocamento, vamos colocar dessa forma, desse ângulo, né, onde esse B, a medida desse ângulo aqui é a mesma medida, né? Esses ângulos são congruentes, mas a unidade de medida, por exemplo, isso aqui é 40 graus, aqui é 40 graus, né? Esses são chamados ângulos correspondentes, eles se correspondem. Então, observe que se essa reta R, né, ela é paralela a S, então não há necessidade de memorizar. Usem uma habilidade percebendo o seguinte: se eu levanto essa reta, né, dessa forma, ó, aqui, ó, à medida que eu vou transladando, melhor dizendo, essa reta, então esse ângulo B, né, ele vai sendo correspondente, quer dizer, e ângulos correspondentes são iguais até bater aqui, cujo ângulo, a medida do ângulo é B, né? Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, perfeito? Agora, mas esse cara aqui, né, que é 2x, da mesma forma, observe, se eu translado R paralelamente, esse ângulo aqui, ó, uma reta que eu coloquei aqui só para entendimento, também vale 2x. E esse daqui de baixo, que olha, ó, transversal paralela, quer dizer, paralela, são paralelas. Então, ó, transversal com essa reta R, transversal com a reta S. Mas como S e R são paralelas,
né? Não há uma inclinação, elas têm a mesma, vamos chamar de inclinação. Quer dizer, então esse ângulo aqui vai ser 2x, certo? Bom, aí, com esses dados, a gente começa a buscar conceitos da geometria para determinar as letras. Então vamos começar por aqui. É interessante dizer o seguinte, esse 2x eu trouxe para cá, mas na realidade esse x mais 30 graus que está aqui, ó, tá? Se eu quiser observar ele aqui em cima, ele vai estar aqui, ó, a mesma unidade de medida, que é x mais 30 graus. Né? Agora, o que a gente pode observar aqui é que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso de 180 graus, assim como esse, né? Então, se eu tenho a adição de 2x mais x mais 30 graus, veja, 2x mais x mais 30 graus, e isso vale 180 graus, que é o ângulo raso. Então, ao adicionar 2x mais x, nós temos 3x. E o 30 graus, né, passando, isso é uma equação, passando para o segundo membro, você vai ter 180 graus menos 30 graus, onde o 3x é igual a 180 menos 30, 150 graus. E o x é 150 dividido por 3, quer dizer, 3 vezes que valor dá 150? Vai ser 50 graus. Então, aqui, 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15, o valor de x vai ser 150 graus. Então, encontramos o valor de x. Ora, veja, se esse x é 50 graus, né, já determinado, então esse ângulo aqui vale quanto? 2 vezes 50, que vale 100 graus. Perfeito? Então, esse ângulo vale 100 graus. Da mesma forma, observe que essa medida aqui desse ângulo é um ângulo raso. Ah, beleza. Então, B mais 2x, já conhecemos x, tá? B mais 2x vale 180 graus. Se nós já sabemos quem é o x, né, e a gente já sabe que 2x é 100, então, o que completa 100, no sentido aqui é suplemento, tá? Mas eu falo completa no sentido da adição. Então, o que está faltando a 100 para completar 180, o nosso B é 80 graus, que é 180 menos 100. Tá? Esses ângulos, o B e o 100, são suplementares. Então, a adição deles tem que dar 80 graus. Beleza. Encontramos o B. Então, veja, já foi encontrado o x, já foi encontrado o B, agora falta o A. Aqui, da mesma forma, observamos que o A adicionado com x mais 30 graus, né, A adicionado com x mais 30, também é um ângulo raso, 180 graus. E se o nosso x vale 50, né, até aqui, ó, se o nosso x vale 50, esse ângulo 50 mais 30 graus vale 80. Né? 50 mais, olha, 50, que é o x, mais 30. Daí, o A mais 80 graus vale 180. Quer dizer, ângulos suplementares. Quanto vale A, né, que é adicionado com 80, dá 180. Então, o A é 180 menos 80, que vale 100 graus. Então, encontramos o nosso A vale 100 graus,
o nosso B vale 80 graus, veja, ó, 100 mais 80 dá o ângulo raso, 180, e o nosso x vale 50. Ele quer o valor de x. Esse ângulo aqui ele não quer, ele só quer o valor de x, mas esse ângulo nós já vimos que vale 2 vezes 50, que é 100, e esse ângulo vale 50 mais 30, tá? Essa medida aqui, ó, vale 50 mais 30, que é 80 graus. Então, dessa forma, nós encontramos os valores, né, pedidos aí na questão. Muito bem. Bom, agora nós vamos para o item B. Né? Vamos pensar no item B. Beleza. O item B, veja que ele tem aqui dentro um triângulo. Tá? É interessante. Pô, há um triângulo aqui, nós podemos estar usando o conceito de triângulo. Então, ele quer determinar o A, o B e o X. Então, antes dessa preocupação, então, vamos fazer um trabalho geométrico, né, dos conceitos que nós conhecemos. Esse ângulo é 120. Então, como sabemos que esse ângulo aqui vale 180, basta nós pegarmos 180 e tirar 120, nós vamos determinar esse ângulo, que vale 60 graus. Né? Então, por quê? 120 com 60 dá 180. Certo? Bom, aí nós podemos estar observando uma outra questão aqui de retas paralelas cortada por transversal. Veja que aqui a gente usou o conceito de ângulo raso. Tá? A gente tem já esse domínio. Agora, observe essa reta S e essa reta R, elas são paralelas. Então, na medida que eu tenho a reta S com a transversal 60, certo? E aqui, se eu olhar, né? Olha, aqui, a reta transversal é a mesma, mas essa reta R é paralela a S. Então, olha, S com transversal, R, que é paralela, não muda a inclinação, elas são paralelas com a transversal. Então, esse ângulo de 60 é esse ângulo aqui. Certo? Aí, veja, um outro conceito geométrico. Esse ângulo, tá? Ele é oposto pelo vértice e pelo conceito de ângulos opostos pelo vértice, veja, ó, você tem aqui essa reta cortada por essa transversal, olhando esse ângulo e esse. Tá? Eles são opostos pelo vértice. Então, isso aqui vale 60. Agora, veja que existe aqui, tá, um ângulo de 180 graus. Então, você, ao somar 60 com 2x, com 4x, dando 180, você cai uma equação em x e determina já o valor de x. Então, o que nós vamos fazer aqui é exatamente isso. Nós vamos pegar 60 graus, adicionar com 2x, adicionar com 4x, e isso aqui é igual ao ângulo raso, que é 180 graus. Veja que 4x com 2x dá 6x. E os 60 graus, isso é uma equação, passando por outro lado, muda de sinal, 180 graus menos 60 graus. O 6x é 180 menos 60, que dá 120 graus, né? E o x é 120 dividido por 6, dá 20 graus. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Então, nós já encontramos o valor de x, que é uma das questões aqui. Perfeito. Aí ele quer determinar A, certo? Veja, se esse... Vamos brincar aqui com a questão. Se esse cara aqui, se o x é 20, presta atenção, se o x é 20, esse ângulo aqui vale quanto?
2 vezes o 20, que é quanto? 40, certo? Então, nós temos aqui, ó, um ângulo, tá, que vale 40 graus, porque encontramos o 20, x igual a 20, esse é o dobro. Agora, aquilo que nós já falamos, aqui tem um triângulo, e já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu não conheço esse cara aqui, ó, tá? Não conheço. Vou chamar aqui de um y aqui, botar uma nova incógnita aqui. Então, se eu sei que a soma deles, né, dos ângulos internos, 60 mais 40 graus mais y é igual a 180 graus, e 60 graus mais 40 dá 100, né? Então, o meu y é 100 somado com 80, né? Vai dar o 180. Ou o y, é evidente, 180 menos 100. Então, nós temos já o valor desse y, que é 80 graus. A partir daí, eu vou usar o conceito de ângulo raso. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é 180, certo? Se esse ângulo é 180, né, o que falta para 80 para completar 180? A gente está vendo que 100 graus, né? B mais 80 tem que dar 180 graus. Então, o nosso B é 180 graus menos 80 graus, são os suplementares, que dá 100 graus. Então, já encontramos o valor de B. Veja, encontramos o valor de X, encontramos o valor de B, certo? Agora, observe, da mesma forma aqui, que já poderíamos ter feito, nesse conceito do A. Nós já vimos que esse camarada era 120, ou ele já dava isso aqui como 120, certo? E quando ele quer determinar esse A, né, você podia ver de duas maneiras. Se esse aqui é 60, né, o ângulo oposto pelo vértice é 60. Então, o A é 60 por conta de ângulos opostos pelo vértice. Ou o ângulo raso, 120 mais A é 180. Então, 120 mais A, quer dizer, posso estar pensando assim, ó, 120 adicionado com A dá 180. Então, o A é 60 graus, vale 60 graus. 180 menos 120. 120 mais 60, 180. Então, encontrou o A. Ah, esse cara vale 60. A gente está vendo aqui, a gente já tinha dito que é 60. Então, esse ângulo ele é oposto pelo vértice. Então, o A é 60. Pela geometria, ângulos opostos pelo vértice. Então, você consegue ver esse A de várias maneiras. Dessa forma, nós determinamos que o A é 60, que o B é 100 e que o X vale 20 graus. Né? Evidente que ele só quer o X, mas nesse triângulo, se você quiser saber quem é esse ângulo aqui, 2 vezes 20, 40. Esse ângulo aqui, 4 vezes 20, 80. Né? Mas com o problema só que é o ângulo X, né? Que está definido aqui por essas incógnitas, nós já encontramos e já colocamos aqui x igual a 20, A 60, B 100. Então, dessa forma, a gente resolveu essa questão, certo? Bom, gente, nós vamos agora para um novo grupo aqui de exercício, tá? Onde estaremos aqui resolvendo agora a questão 2 e a questão 3, tá bom? Bom, vamos olhar aqui primeiro essa questão 2, tá? Deixa eu dar uma arrumada aqui, né, para que a gente possa estar vendo somente essa questão. Bom, o que nós temos aqui são duas retas também paralelas, R paralela a S, tá? Aqui existe um ângulo de 160 graus, há uma reta aqui inclinada, né? Um segmento de reta, que outro segmento de reta. Ele diz que esse ângulo é 160 e ângulo 120,
ele quer determinar o valor de x, certo? Bom, é uma questão que a gente precisa tá fazendo assim um trabalho de construção, né, para que a gente veja o que vai acontecer, né, nessa questão. Eu vou, sem ainda ter ideia nenhuma do que vai acontecer, eu vou fazer um prolongamento aqui, tá? Certo? E vou fazer um prolongamento aqui. Na realidade, eu estou buscando a solução. Então, vou fazer alguns prolongamentos ali, certo? Muito bem. Vamos aqui pensar, certo? Aqui nós podemos estar prolongando aqui, certo? Prolongando essa reta, tá? Certo? Vamos ver. Né? Eu vou fazer aqui, eu vou prolongar também, prolongar essa reta, ver o que está acontecendo aqui. Prolonguei, tá bom? Bom, muito bem. Bom, então fizemos alguns traçados aqui, né? Agora vamos ver uma questão interessante que eu estou vendo aqui. Por exemplo, você tem essa reta, veja que aqui existe uma reta, que vamos prolongar. Você tem a reta S paralela à reta R, está aqui, ó, a reta R, a reta S paralela à reta R, tá? Vamos olhar para essa transversal, que está cortando essas duas retas, R e S. Então, esse ângulo aqui, tá? Que é um ângulo raso, um ângulo que é suplementar de 120, já que isso aqui é raso, esse ângulo aqui vale quanto? 60 graus. Né? 120 com 60 dá 180. Então, já de forma mental, né, eu já sei que esse ângulo é 60, certo? Perfeito? Agora, veja que se eu olhar, né, porque existe uma reta transversal aqui, se eu olhar para essa reta e para essa, e a nossa transversal cortando essas duas retas que são paralelas, esse ângulo 60 é igual a esse aqui. Por quê? Eles são ângulos correspondentes. Veja, conforme eu vou trazendo essa reta R paralelamente, ela não muda de inclinação, e a outra reta, a direção, é a reta transversal, que é fixa. Então, esses ângulos aqui, ó, eles vão tendo 60 graus, até chegar aqui, né, que essa reta ela é paralela, e esse ângulo é 60. Então, nós temos aqui um ângulo de 60. Tá? Nós estamos olhando agora esse triângulo. A gente criou um triângulo aqui para poder dar um suporte, 60. Esse ângulo aqui é um ângulo raso, que vale 180. O ângulo raso vale 180. Então, eu sei que, para completar, para adicionar, que ângulo eu devo adicionar 160 para dar 180? É 20 graus, ângulo de 20. Né? O ângulo é de 20. Então, 160 com 20, 180. Veja, interessante que nós chegamos aqui, ó, a um triângulo onde podemos determinar esse ângulo pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos pensar nesse cara aqui como y, uma nova incógnita. Então, y mais 60 mais 20 graus tem que dar 180 graus. Aqui é a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, y é igual a 180 graus menos esse valor aqui, que dá 80. Então, o meu y, 180 menos 80,
100 graus. Então, sabemos que esse cara aqui vale 100 graus, tá? Dado pelo conceito de a soma dos ângulos internos vale 180. Voltamos a ver a questão do ângulo raso. Isso aqui vale 180. Então, o meu x, x e 100 são suplementares, a adição deles tem que dar 180. Então, o meu x vale 80 graus, né? Porque 100 mais 80 dá 180. Então, calculamos assim esse valor de x, né, desse exercício. Interessante é que a gente precisou, a gente prolongou essa reta, segmento de reta aqui, a gente fez o prolongamento aqui, criou um triângulo. Em cima desse triângulo a gente conseguiu calcular o valor do x, né, do problema. Então é uma questão interessante. Bom, vamos agora para a questão 13. Então a nossa resposta aqui, né, a gente já vendo isso aqui, a nossa resposta, o x é igual a 80 graus, né, que foi o que nós encontramos. Bom, então vamos agora para esse exercício, que é o exercício 3, né, onde diz assim: na figura abaixo, sendo R paralela a S, determine a medida, né, do ângulo A. Esse ângulo A está definido aqui. Bom, o que a gente conclui, né, parece até um exercício mais tranquilo que o anterior. Veja que nós temos R, vamos colocar aqui que essa seja a reta R e essa seja a reta S, faltou no exercício. Então, R é paralela a S, né? Essas duas retas são paralelas. E por uma questão de você ter duas retas paralelas cortadas por uma transversal, quer dizer, se a gente transfere ou vai transladando essa reta aqui, ó, paralelamente, né, de forma paralela, tanto esse ângulo, né, como esse, eles vêm sendo transladados, quer dizer, de forma a mesma medida. Então esse cara aqui vai valer também o x sobre 4 mais 18 graus, e esse cara aqui fica valendo A, certo? Então, quando a gente vai e translada S confundindo com R, o que vai acontecer? Esse carinha aqui, ó, ele vai valer quanto? X sobre 4 mais 18 graus. E esse carinha aqui fica valendo igual, tá? Igual a A, no sentido que é o A. Bom, agora veja, se esse cara vale x mais 4 sobre 18, certo? E esse x menos 36, nós temos dois ângulos opostos pelo vértice. E eles são iguais, conceitos da geometria. Então, se eu pegar x menos 36 graus e igualar com x sobre 4 mais 18 graus, quer dizer, no sentido que eles têm a mesma medida, você pode resolver essa equação. Vamos aqui usar o conceito da álgebra, reduzindo tudo ao mesmo denominador. Aqui dá 4, aqui dá 4, aqui dá 1, aqui dá 4, né? Denominadores comuns. Então, você tem 4x menos 4 vezes 36, 4 vezes 6, 24, 3 vezes 4, 12, 14, 144, igual a 1 vezes x, mais 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4, 3, 7. Como é uma equação, não precisamos colocar o denominador, tá? E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que passar esse x para cá, aquelas historinhas, passa para o lado de cá, muda o sinal, passa para o lado de lá. Aqui é 4x menos, não é isso? Olha lá, menos 144, sinal de igual está aqui. Então, vamos lá. 4x, né, passo para cá, menos x,
E do outro lado, 72, que já era positivo, e o menos 144 passa a mais 144. Então, nós vamos ter que 4x menos x, 3x igual 4 com 2, 6, 7, 4, 11, e vai 1, 216. Né? 216 é divisível por 3, ó, 6 e 1, 7, 2, 9, somando os algarismos dá 9, e 9 é divisível por 3, propriedade, né, de divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3, é divisível por 3. Então, você vai pegar 21 dividido por 3 dá 7, 6 dividido por 3 dá 2. Estou fazendo já de forma mental, o x vale 72 graus. Veja, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Então, ele calculou o x. Bom, a grande questão nossa não é calcular o x, é calcular a medida A. Mas, opa, nós já vimos que esse ângulo aqui, ó, de medida A, é o mesmo desse, porque eles são correspondentes. Então, já vimos que o meu A é x menos 36 graus. Então, o nosso A é, o x vale 72 graus, menos 36, e nós vamos ter 12 tirar 6, 6, 6 tirar 3, 3, 36 graus. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6, 1, 7. Então, o nosso A vale 36 graus. Então, dessa forma, nós encontramos a medida do ângulo A, usando aqui conceitos de retas paralelas cortadas por transversal. Certo? Então, fizemos aí a questão 3. Bom, gente, agora nós vamos para uma questão que é a questão 4. Né? Diz assim, duas paralelas são cortadas por uma transversal. A soma das medidas de todos os ângulos obtusos, vamos falar sobre isso, formados por essas retas, é igual a 468 graus. Quanto mede cada ângulo agudo? Tá? Bom, então o exercício ele não dá figura, ele apenas traz ali na nossa linguagem escrita, né? Então nós vamos ter que representar geometricamente. Então, como é que nós podemos fazer esse exercício? Bom, duas paralelas, então vamos fazer duas paralelas aqui. Ó. Você pode construir essa paralela como você quiser. Então, eu supondo aqui que eu estou fazendo duas paralelas, tá? Para poder entender o exercício. E elas são cortadas por uma transversal. Então, eu vou colocar aqui uma transversal. Tá? Evidente que eu não... isso é uma construção para que nós possamos entender o exercício. Né? Você podia fazer essa paralela em qualquer situação, poderia estar de uma outra forma. Dependendo da forma, muitas vezes muda a representação, mas, vamos dizer assim, o procedimento, né, em cima do que você faz é o mesmo. Então, não há nenhuma questão em relação a isso. Ah, tem que ser dessa forma, não. Aí ele diz assim, a soma das medidas de todos os ângulos obtusos. Ângulo obtuso é aquele ângulo, né, maior que 90 graus. Quer dizer, é maior que 90 e menor que 180. Né? Então, esse carinha aqui é maior que 90. Ele é um ângulo obtuso, A, certo? Veja que esse cara aqui também é obtuso, porque é maior que 90. Ele diz que a soma da medida de todos os ângulos obtusos. Então, esse cara é A por uma questão de ser oposto pelo vértice. Esse cara é B, que é o maior que 90, obtuso, mas oposto pelo vértice, esse cara é B. Então, só temos esses 4 ângulos obtusos. Agora, é interessante observar que 2 a 2 são iguais. Olha, A igual a A, B igual a B. Esse ângulo é agudo, esse ângulo é agudo, esse ângulo é agudo, esse ângulo é agudo, menor que 90. Ele diz que a soma das medidas de todos os ângulos obtusos, formado por essas retas, é igual a 468 graus. Ora, se eu sei que esse cara é igual a esse, então eu tenho aqui o quê? 2A.
se eu sei que esse cara é igual a esse, eu tenho aqui 2B, certo? E a soma de 2A mais 2B vale quanto? 468 graus, né? Então, aí você está encontrando, né, a soma desses ângulos, né, no sentido que eu não conheço A nem conheço B. Mas eu posso observar o seguinte, se eu colocar aqui, dividir tudo por 2, né, no sentido que eu posso, divido por 2, divido por 2, divido por 2, eu vou ter A mais B, né, 2A dividido por 2 dá A, 2B dividido por 2 dá B, e 468 dividido por 2 dá 234, porque, né, 2 vezes 234, 2 vezes 4, 2 vezes 3, 6, ó, 2 vezes 2, 4. Então, nós vimos que A mais B dá 234. Beleza, então isso é de ângulos opostos pelo vértice e o valor que ele disse, a soma desses 4 ângulos dá 468. Agora, veja aí como é importante essa questão de retas paralelas cortadas por transversal. Observe que esse ângulo A, né, que está aqui, por exemplo, olhei para ele, está aqui, né, quando eu trago ele paralelamente, né, certo? Esse A, né, ó, veja essa reta e essa reta e essa, eles são iguais, né? Porque, ó, essa reta aqui, vamos supor uma reta R, uma reta S. Elas são paralelas. Então, olha a transversal. Então, transversal, reta R. Transversal, reta S. Como elas têm a mesma inclinação, quer dizer, a mesma direção, vamos supor, né? Se usa muito em vetor isso, a mesma direção, que são paralelas. Então, esse A é igual a B. A é igual a B, né? Evidente, se esse A é igual a B, esse A é igual a B, aqui também, da mesma forma. Então, a partir daí, se o A é igual a B, eu posso observar o seguinte, o A é igual a B, ou B é igual a A, tanto faz, ó, A igual a B, ou B igual a A. Então, eu posso botar assim, A mais A, no lugar de B, eu posso botar o A. A mais A dá 234. O 2A vai ser 234. E o nosso A é a metade de 234 graus, que, dividindo, vai dar quanto? 2, né? Se você pegar o 234 dividindo por 2, né? Fazendo essa continha, que eu não precisava, 2 vezes 1, 2, dá 0, 3, dá 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 14, 2 vezes 7, 14, resto 0, 117 graus. Bom, encontrou 117 graus, né, para A, você encontrou B. Por quê? Porque se A é igual a B, então, se A é 117 graus, né, então B também é 117 graus. Então, ele encontra aqui 117, 117, 117, 117. Quanto mede cada ângulo agudo? O ângulo agudo, vamos supor, é esse cara aqui, ó. Vamos chamar ele de C. Então, da mesma forma, se esse cara é C, esse cara é C. Ó, observe, ângulos correspondentes, ó, esse e esse também é C, e oposto pelo vértice é C. Então, os ângulos agudos são todos iguais, né? Só que ele está determinado aqui. Ah, beleza. Se eu sei que o A aqui, ó, saca, 117 graus, no sentido que é esse ângulo, e esse ângulo aqui é raso, então A mais C tem que dar 180. Então, veja, ó, A somado com C, 180 graus, ângulo raso. O nosso A nós já sabemos que dá 117. Então, o nosso C é 180, olha para a equação, subtraindo o A.
Mas se o nosso A é 117, vamos colocar aqui 117. E como vamos determinar isso? Basta pegar 180 graus, subtrair de 117. Né? Fazendo isso, nós vamos ter 10 tira 7, 3. Né? Aqui 10 tira 7, 3. Aqui ficou 7. Né? 7 menos 1, 6, 0. Né? 3 e 7, 10. 6 e 1, 7, 1, 8. 1. Então, o nosso C vale 63 graus. Quer dizer, na realidade, quanto mede cada ângulo agudo, quer dizer, só existe essa medida. Os ângulos agudos são todos iguais e mede 63 graus. Assim como os ângulos obtusos são todos iguais e mede 117 graus. Então, a nossa resposta é 63 graus, quer dizer, todos eles, né, todos esses ângulos agudos, cada ângulo agudo mede 63 graus, que seria aqui a resposta do nosso exercício. Então, dessa forma, fizemos aí o exercício 4. Bom, agora vamos para um exercício, tá, que é o exercício 5. Né? Vamos aí dar uma lida no exercício e procurar aí, fazer esse exercício. Diz o seguinte: duas retas paralelas são cortadas por uma terceira, de modo que as medidas de dois ângulos colaterais internos são dadas em graus pelas expressões. Então, vamos perceber o seguinte: duas paralelas, então existem duas paralelas. Da mesma forma, vamos fazer assim, nós temos uma reta R, certo? Ih, aqui não ficou legal não. Vamos aqui, simplesmente, vamos esquecer isso aqui, porque errou. Então vamos aqui pegar aqui, vamos tentar, ficou um pouquinho feio, mas vamos lá. Nós temos duas retas paralelas, certo? Vamos chamar essa reta de R e essa reta de S, então são paralelos. R paralela à reta S, tá bom? E elas são cortadas por uma terceira. Vamos passar aqui, se elas são cortadas, está aqui uma terceira reta, certo? Que é uma reta T, por exemplo, tá? Beleza. Então nós temos R paralela a S, cortadas por uma terceira. Aí ele usa aqui nomes que são às vezes difíceis, né? Colaterais são ângulos que estão de um lado, do mesmo lado da reta que corta, né? Transversal. Então, por exemplo, colateral são ângulos que estão do lado de cá ou do lado de cá. Então são dois ângulos, ou ele está do lado de cá ou está do lado de cá. Ele diz assim, de modo que as medidas de dois ângulos colaterais internos, então esse cara aqui, ó, é interno. Interno quer dizer entre as duas retas. Externo seria aqui e aqui, ó, por exemplo, seria fora das duas retas. Internos são do mesmo lado, né, lado direito, e entre as retas paralelas. Então, teria esses dois caras. Eu poderia estar vendo do lado de cá. Né? Só que é a mesma coisa, porque quando eu olho esse cara aqui, ó, tá? Esse cara, tá? É exatamente igual a esse aqui, ó. Mas aí eu não sei se... Bom, veja só, esse carinha aqui, tá? Esse carinha, que eu botei aqui com dois risquinhos, é igual a esse, no sentido que eles são correspondentes, ó. Essa reta é paralela a essa, transversal, então esse cara é igual a esse. E esse carinha aqui, oposto pelo vértice, é esse. Então veja que por isso esse ângulo é igual a esse. Da mesma forma aqui, ó, se eu pegar esse carinha aqui e olhar, ele dá aqui em cima. Igual. E oposto pelo vértice aqui. Então, tanto faz eu tá olhando para o lado de cá, meu problema, ou para o lado de cá, né, eu vou chegar ao mesmo resultado.
Então, não importa. Então, vamos imaginar que eu esteja olhando para esse e para esse. São colaterais internos. Ele diz o seguinte, que esses colaterais internos são dados por um ângulo A, que ele chama aqui de 10x mais 20 graus, tá? E um ângulo B, que está aqui, como ele é interno, 6x menos 20 graus. Tá? Esse cara aqui é o ângulo B. Tá? Na realidade aqui, isso aqui é um ângulo que ele chama de B. Então ele quer saber que ângulo é esse. Mas para ele saber que ângulo é esse, ou até que ângulo seja o A, ele tem que achar x, porque os dois ângulos são dependentes de x. Então ele precisa saber quem é x. Bom, o que nós temos que fazer? A gente precisa calcular o x, porque à medida que eu calculo o x, eu saiba quanto vale isso aqui. Então vamos usar o conceito de retas paralelas cortadas por transversal. Veja que esse ângulo aqui, ó, a medida dele é exatamente igual à medida desse aqui, ó. Olha aqui, ó. Paralela cortada por transversal. Paralelas são paralelas cortadas por transversal. Então esse carinha aqui, ele está aqui, ó, 6x menos 20 graus. Aí você olha assim, e é da mesma forma, se eu olhar aqui, ó, 10x mais 20, tá? Ele está aqui embaixo, ó, 10x mais 20. Então a soma, veja, olha aqui como ângulo raso, ou olha aqui como ângulo raso. É a mesma coisa. Então se eu pegar 6x menos 20 graus e adicionar com 10x mais 20 graus, tem que dar 180 graus. Que aqui é a mesma coisa, ó. 10x mais 20 somado com 6x menos 20, ou 6x menos 20 somado com 10x mais 20. Então, se eu olho aqui ou se eu olho aqui, a adição deles tem que dar 180 graus. Aí, 6x com 10x dá 16x, certo? Esse menos 20 com mais 20 são simétricos, se anulam, e lá vai dar 180 graus. O nosso x é 180 graus dividido por 16. Né? Se você pegar 180 dividido por 16, dá 1, sobra 16 vezes 1. 16... Não é 16, perdão, é 6. Não, é 10 mais 6, 16. Certo? Bom, então, vamos voltar. Né? O menos 20 corta com mais 20, se anula, então eu vou ter 10 com 6, 16. 180 dividido por 16, né? Que daria 1 sobre 16 vezes 180 graus, não dá para uma divisão exata. Então vamos usar o conceito de fração. Como aqui é 180, não tem nenhum problema embora seja grau, não tem nenhum problema fazendo essa simplificação. Se eu dividir aqui por 8 e 1, 9, dá 9, aqui por 4. Se eu dividir por 4 e dividir por 4, eu vou ter o quê? 1 quarto, né? Porque 4 vezes 4 é 16, e 18, 180 por 4, eu vou ter 180 dividido por 4, daria 4 vezes 4, 16, 20, 45 graus. Então seria 1 quarto de 45 graus. Tá? Que o nosso x pode ser dado como 45 graus dividido por 4. Né? Ou, se eu quiser, posso estar chamando 1 quarto vezes 45 graus, né? Que seria o valor de x. Beleza. Ele quer quem? Ele quer o ângulo B. Então, se o ângulo B é dado por 6x menos 20 graus, né, que eu tenho ele aqui definido, ó, 6x menos 20, e o meu x é 1 quarto de 45, então o meu B vai ser exatamente igual a 6 que multiplica, olha, 6 que multiplica o x, que é 1 quarto, né,
de 45 graus. Não. Então, 6 vezes o x, menos quanto? 20 graus. Então, o B vai ser como se fosse 6, né? 6 vezes 1 dá 6. 6 dividido por 4, eu posso estar simplificando. Dividindo por 2, o 6 dá 3. Dividindo por 2 dá 3 meios, tá? Né? Então, daria 3 meios de 45 graus menos 20 graus. Quer dizer, eu simplifiquei aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. E o 4, né, como se fosse 6 quartos, dividido por 2 dá 3. O 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou 3 meios de 45 menos 20. Certo? O nosso B vai ficar 3 vezes 5, 15. Né? 3 vezes 4, 12. E 1, 13. 135 graus, dividido por 2, menos 20 graus. Bom, aí, veja, eu peguei o 3, multipliquei por 45, né? 3 vezes 5, 15, 4, 1, 13, dividido por 2, menos 20. Como eu preciso encontrar um valor, vamos dizer assim, melhor, eu vou ter que usar aqui um conceito, que é o conceito de você transformar para obter essa divisão em minuto. Né? Porque observa o seguinte, eu preciso fazer essa divisão para encontrar uma medida de unidade de grau que não seja dessa forma, que está como nós representamos aqui. Então, se eu pegar 135 graus, eu posso botar 134, tirei 1 grau, e esse 1 grau vale 60 minutos. Então, 135 graus é exatamente 134 graus, porque eu tiro 1 grau, né? 135 tirando 1 grau, 134, e esse 1 grau passa a ser 60. Então, quando eu divido isso por 2, tá? Veja que isso aqui deu par da divisão. Então, 13 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 6, 12, e 1, 13, passou a 14, 14 dividido por 2 dá 7. Então, eu tenho 67 graus e 60 minutos. Tá? E 60 minutos dividido por 2 dá 30 minutos. Certo? Então, se eu agora tenho esse B como 67 graus e 30 minutos menos o 20 graus. E o nosso B passa a ser, como eu tenho só de subtração de grau com grau, eu subtraio 7 tira 0, 7, 6 menos 2 dá 4, né? Então eu tenho 47 graus e 30 minutos. Então, o nosso B, né, que nós aqui encontramos, é o valor de 47 graus e 30 minutos. Né? Vamos só fazer uma revisão. A gente entrou num exercício, né, que a gente teria que fazer aqui um trabalho, mas só para verificar se realmente a gente não cometeu nenhum erro. Então, veja, 6x menos 20, né, está aqui, duas retas para essa contar por uma terceira, de modo que as medidas dos ângulos colaterais, então vamos lá, 6x menos 20 e 10x mais 20, tá certo, né? 6x menos 20, 10x mais 20. Na medida que eu vejo esses carinhas aqui, eu sei que o 6x menos 20, né, adicionado com 10x mais 20 dá 180. Então, 6x menos 20 adicionado com 10x mais 20 dá 180. Então, menos 20 com mais 20 corta. 10 com 6 dá 16, 180. Então, quando eu vou buscar 180 dividido por 16, eu não tenho uma divisão exata. Né? A gente tentou fazer 180 dividido por 16, 16 vezes 1, 16, para 18, 20. Né? E quando você vai buscar aqui, ó, você não tem essa divisão. Né? Quer dizer, você vai botar 16 novamente vezes 1 dá 16, aí passa a dar 4 graus de resto, vamos dizer assim. Então você não tem. Então aí acabou a gente mudando aqui a rima, né? No sentido que eu faço 16 vezes 180, certo? Aí como isso aqui
grau, quando você faz essa divisão, você faz numericamente, não há nenhum problema você estar fazendo isso, né? Porque você está pegando 180 graus e dividindo em 16 partes. Então eu posso estar pensando nisso numa fração, embora que seja uma unidade, eu posso simplificar. Então dividir por 4, né? E dividir por 4. Né? 180 por 4 daria 4 vezes 5, 20, dá 45, 4. Então foi 45 sobre 4, 1 quarto, 45. Aí entrei aqui, tá certo? 1 quarto, 45. E fui fazendo o trabalho, encontramos aí o nosso B igual, que é calcule B, 47 graus e 30 minutos. Então, dessa forma, resolvemos essa questão, que é a questão número 5. Bom, gente, vamos para mais um exercício, tá certo? Que é esse colocado aqui. Na figura abaixo, sendo AB paralelo a CD, determine as medidas do ângulo B, do ângulo C e do ângulo X, certo? Então, é um exercício, volto a dizer, nós temos aqui triângulos, provavelmente pode ser que tenha soma dos ângulos internos de um triângulo. Veja que ele dá 2 segmentos, ó, AB paralelo a CD, retas paralelas cortadas por transversal. Quer dizer, é um tipo de problema que pode ter vários conceitos, ângulos opostos pelo vértice. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos, né, para que em um determinado momento a gente possa usar. Muito bem. Aqui nós podemos observar o seguinte. Vamos aqui olhar para o seguinte. Esse camarada aqui é X, né? Se ele é oposto pelo vértice, ele é X, certo? Agora, vamos usar aqui uma situação, peraí, vamos lá, vamos prolongar isso aqui, tá? Certo? E vamos prolongar esse carinha aqui. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Na hora que eu faço isso. Veja, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, prolonga esse, tá? O que você observa aqui, ó? Essa reta, agora eu estou olhando como uma reta, passa por AB, e uma reta que passa por CD, por exemplo. Estou olhando isso como reta, certo? Esse ângulo aqui, ó, reta transversal, reta transversal. Esse ângulo B, ele é exatamente igual a esse aqui, ó. B, tá? Ó, essa reta aqui é paralela a essa, tá? E a transversal é a mesma. Então, essa reta é transversal, essa reta é transversal. Como elas são paralelas, esse ângulo é igual a esse. Então, veja que o B é 60, no sentido de que é oposto pelo vértice, esse aqui é 60. Então, daqui a gente já tira que o B vale 60 graus. Beleza, se o B é 60, saca aqui, ó, esse B é um pouquinho pequeno, ele vai valer 60. Está escrito aqui, ó, ele é B, então vale 60. Aí você tem agora um triângulo aqui dentro, ó, olha, esse triângulozinho aqui, estou pontilhando ele aqui. Então, nesse triângulo, você sabe o quê? Que 50 graus mais o B, que é 60, mais, como esse cara é oposto pelo vértice, esse carinha aqui, ó, que está aqui dentro, ele vale quanto? Ele vale X, porque ele é oposto, ó. Então, eu tenho 50 mais 60, que nós já tínhamos encontrado, mais o X, mas o X aqui, ó, dentro do triângulo, que é igual a esse X, vale 180. Quanto é o X? É 180 menos 50 com 60, 110. Então, o meu X é 70 graus, né? 8 menos 1, 7. Então, vai dar 70 graus. Se esse X, porque ele quer o X, então já encontrou o X, beleza. Já encontrou o B já tinha encontrado, foi o primeiro que a gente encontrou, 60 graus. Então, já encontramos o X e o B. Está faltando encontrar quem? O C. Poxa,
Se o x, a gente está vendo aqui que é 70, novamente aqui a gente tem esse novo triângulo, tá certo? E novamente usando o conceito, 60 graus mais 70 graus, que é o x, mais o c, que está faltando calcular, tem que dar 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o nosso c é 180 graus menos a soma desses dois. 7 com 6, 13, 130 graus. Então, o nosso c vai valer 180, tira 130, 50 graus. Certo? Então, encontramos aí o valor de C, 50. Então, quem é o B? B, 60 graus, está aqui. Quem é o C? 50 graus. E quem é o X? 70 graus. Assim, resolvemos a questão 6. Gente, fizemos um trabalho aí resolvendo algumas questões, tá certo? De geometria plana, envolvendo o quê? Conceitos de retas paralelas cortada por transversal, ângulos opostos pelos vértices são iguais, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Gente, obrigado e até mais.